Queridos, sejam bem-vindos, né? Nós estamos aqui ligados no projeto da igreja, que é um projeto Oficina do Conhecimento, que nós trazemos para a igreja questões da atualidade. Aquilo que nós precisamos saber como cidadãos responsáveis e diretamente ligado com responsabilidade social. Cada cristão tem sua responsabilidade e cada um de nós temos nossos dons e nossos talentos para expandir. Deus não nos deu nenhum talento, nenhum dom, nenhum conhecimento para ficar parado. Nós somos agentes transformadores na área especialmente que o Senhor nos colocou. E hoje nós temos a alegria de falar um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Nós vamos dividir aqui nossa parte, eu vou falar um pouco menos, não é? E a Kelly, ela vai falar um pouquinho, foca mais um pouco no autismo. E eu vou falar rapidamente um pouquinho dos outros que nós estamos mais acostumados a ter na igreja, nas escolas, e falar um pouquinho sobre eles de uma forma geral. Então está aí, não é? Que bonito, né? A Oficina do Conhecimento, transtornos do neurodesenvolvimento. E essa primeira parte está comigo e depois a Kelly vai falar. Então nós pensamos assim, o que são esses transtornos, né? O que são transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos, algum deles como a dislexia, transtorno da aprendizagem, diretamente falando sobre ela, que nós vamos chegar lá. Mas o que é isso? Quando a gente vê falar, e não é só crianças, tem adultos que chegam à idade adulta, é que vai ser diagnosticado com alguma dificuldade do neurotransmissor, porque na época nós não tínhamos essa área e gama de conhecimento, né, e de especialistas para detectar e nos ajudar. Eu mesmo sou uma delas, né? E alguns dos que estão aqui também vai se identificar e dizer, será que eu sou? Será que eu tenho? Meu Deus, eu acho que eu sou isso bem aí. Talvez, né? Alguns, tive um paciente que ele me procurou aos 42 anos diagnosticado com TDAH. E já 42 anos e começou toda a terapia, hoje ele está bem legal com ele mesmo, principalmente, né? Então, o que é? Ele é caracterizado pelas percas das habilidades motoras, cognitivas ou psicossociais, que muitos deles, quase todos deles, incluem as modalidades psicossocial, quase todos eles têm, por ter uma dificuldade que a sociedade não compreende. Então, eles mesmos se esquivam porque a sociedade muitas vezes não compreende, não entende, ou alguns que entendem e fingem que não entende, compreende, sabe que existe, e finge que sabe que não e que existe. Então, essas perdas, ou essas percas, elas podem ser leves, elas podem ser moderadas e elas podem ser agudas. Por isso que algumas pessoas dizem assim, fulano, eu tenho um amigo que é dislexo, mas ele não é assim. Primeiro, Deus não fez cópia. Então, a mesma pessoa que tem um transtorno, as mesmas coisas que o outro tem, nem sempre tem. Por quê? Porque somos únicos, mesmo aqueles que têm patologia. Você tem uma dificuldade física, você tem, por exemplo, aí fibromialgia. Aí você vai conversar com alguém, eu não sinto isso, mas eu sinto isso, mas eu não sinto, porque você é único. Não existe sua cópia no mundo. Então, também, os sintomas e aquilo que aparece em você pode não aparecer em outro, como também nas crianças ou nos adultos que têm os transtornos do neurodesenvolvimento. Quando é que eles iniciam? Né? Como é que, de repente, esse menino aparece com isso? Não é de repente, é porque muitas vezes foi notado naquela época. Isso não quer dizer que o menino, ele está na 4ª série agora que a escola notou. Meu Deus, de onde esse menino pegou isso? Tia, isso foi daqui da escola. Mãezinha, não é assim. Não pega de colega para colega. Não é dessa forma. Geralmente, os nossos especialistas e os estudos que se faz é que eles iniciam na gestação, período gestacional. E muitas vezes não é observado, principalmente para pais que têm só um filho, porque ele não tem outro parâmetro. Como ele não tem outro parâmetro, ele acha, não, meu filho está com 3 anos, fala, mas acho que é bem assim. E sabe que algumas vezes eles falam assim, tia,
Ele é assim porque o avô dele era assim. Tia, né? Não, tia. O pai dele era pior do que ele. Porque muitas vezes o início de tudo vem a negação. Não, não é assim, não é desse jeito. Mas geralmente, né, é no período gestacional. Também podendo ser por fatores genéticos, que a gente sabe que existe, biológicos, ambientais, socioculturais. Porém, se tratados e se tiver um olhar precoce, especialmente da família, e um tratamento precoce também, eles voam muito alto, qualquer um deles. Qualquer um deles. Alguns mais do que outros. Alguns se desenvolvem mais, outros menos. Mas o que é certo é que eles não ficam estagnados quando eles têm uma estimulação e um tratamento e uma percepção da família de forma precoce. O próximo slide vai dizer o quê? Que eles podem ser diagnosticados durante os primeiros anos de vida. O pai que tem percepção, é por isso que eu digo para os pais, quando você tiver um bebê, estude, pesquise sobre as fases. Isso não quer também dizer que se a criança, seu filho, tem um detalhe ali de que pode ser de um transtorno, que ele tem. A junção, você vai juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, aí já não é. Então, não é coisa de você ficar apavorado. Isso não é para apavorar. Isso, quanto mais os pais detectarem, por isso que eu disse assim, por isso que é importante a família. A família é o primeiro núcleo. É o primeiro núcleo. Antes de ir para a escola, que hoje se transfere muito para a escola, né? Eu trabalho em escola nessa área, e eu que faço essas avaliações precoces quando os alunos chegam na educação infantil. E aí, o que acontece? Eu percebo na avaliação. No primeiro dia que eu levo para a minha sala para fazer a avaliação, eu percebo algo diferente com o menino de 3 anos que a mamãe ainda não percebeu. Que já deveria ter percebido pelo menos algo. Pelo menos algo. E quando a gente vai falar, tia, eu nunca percebi isso. Tia, ele faz isso? Lá em casa ele não faz, não. Eita, só fez na minha sala, né? Só fez na escola, né? Não, porque ainda não foi percebido e não teve esse olhar mais próximo para detectar. Então, se a família, que é a primeira instância de amor, conseguir detectar e ter esse olhar mais rápido, eles vão ganhar um potencial de desenvolvimento. O próximo, então, o tratamento. Como é que começa, tia? Primeiro o tratamento é o seu olhar. Olhar materno, olhar paterno. Depois vem o olhar da escola. Aí é o primeiro. Depois que você detectou, que foi os especialistas que nós chamamos de uma equipe multidisciplinar, que envolve, primeiro lugar, quem é que vem primeiro aí que a gente sempre indica? O neuropediatra. Vem o neuropediatra, vem a fono, vem a terapeuta, vem o psicólogo, vem o psicopedagogo, e aí entra vários. Porque muitos dos transtornos, eles não são detectados com exames laboratoriais. Vamos ver se você está com colesterol alto. Não. Muitos deles é com análise clínica. E um olhar focado, família e a equipe multidisciplinar, não é? Mas, com tudo isso, eu ainda sempre falo, antes mesmo do neuro, está os pais. Antes de qualquer coisa. Os pais em primeira instância, em primeiro lugar. E aí, depois disso, é lançado a forma de tratamento, né? E lembrando que eu já falei aqui, todas as crianças que têm algum transtorno do desenvolvimento, ou especificamente escolar, eles são capazes de desenvolver, desde que eles sejam acompanhados e tratados como tal. E que tenham um acompanhamento permanente. Tem pai que diz assim para mim, tia, quanto tempo? 6 meses dá? Não tem tempo. Alguns deles são contínuos. E o pai também, alguns pais que estão aqui ou que estão nos ouvindo, nenhum pai tem a permissão da área da saúde para estancar o tratamento. Isso é perigoso. Tratamento, medicamento, principalmente o tratamento medicamentoso, ele é passado por um especialista e ele é encerrado também por um especialista.
É muito perigoso quando o pai diz assim, não vou dar mais não. Meu filho está assim, não vou dar mais não. Vá ao médico. Diga como que o seu filho não se adaptou com esse medicamento. Tem outros. Então, cuidado. Não tem automedicação e nem parar o tratamento por conta própria, porque isso é perigoso. Então, o medicamento ou a forma de tratamento, todos precisam usar a terapia medicamentosa? Nem sempre. Quem vai dizer isso? Sou eu? Não. Quem vai dizer isso é o neuro. E aí eu, na escola, observo o menino com aquele medicamento, se está bem, como é que ele está. Faço um relatório para o médico e para a equipe que cuida. Faz um relatório, manda um relatório, como é que está na escola, o acompanhamento que tem na escola. E junto com a família, para a gente poder ver o desenvolvimento e como está a evolução do tratamento. Nós temos aqui, pode passar, querido. Nós temos aqui alguns, né, dos que eu vou passar rapidinho. Vou passar, a Kelly vai falar, não coloquei aí o TEA, né, que é o transtorno do espectro autismo, porque esse a Kelly vai falar. Então, eu coloquei ali a disgrafia, o TOD, deixei o TEA de vermelho ali para saber que ela vai falar. A dislexia, o TDAH e a descalculia. Vou falar um pouquinho, o que eu vou botar aqui já explica. E depois os irmãos também vão ter a oportunidade da gente ter outras oficinas específicas. Dia 28, que é uma terça-feira, eu vou falar na Rádio Liderança, 7 da manhã, só sobre dislexia. Se você está interessado, se você tem alguém que tem dislexia, indique para ouvir, né? Eu vou falar sobre isso na Rádio Liderança, terça-feira que vem, dia 28, 7 horas da manhã. Então, vou falar um pouco mais, porque aqui eu só vou dar umas pinceladas sobre esse. Lembrando que depois a gente vai juntar com o Ministério Infantil para a gente falar um pouco mais sobre cada um desses aí, em um horário que a gente possa marcar. Vamos lá. A TDAH, que é isso? Transtorno de quê? Volte lá, meu irmãozinho. Transtorno de quê? Isso. AH, o que é? O A e o H. O A simboliza a atenção e o H a hiperatividade, que é o impulso. Alguns falam, né, ainda algumas pessoas acham que algumas crianças só têm TDAH. Outros não, elas só têm TDA. Mas geralmente, pelo menos nos casos que eu atendo, de alguma forma eles têm os dois. Ainda que uma das letras sobressai mais do que a outra. Às vezes a criança tem um pouco mais de déficit de atenção. E o outro tem mais a hiperatividade, que é mais impulsivo, não se controla. Mas é muito difícil. Eu ainda não peguei. Mas tem colegas que dizem que já encontrou pacientes que têm só uma letra dessa, né? Eu mesmo não peguei nenhum. Todos os casos que eu atendo, todos têm as duas letras, ainda que, como eu falei, alguns sobressaem uma letra aí mais do que a outra. Mas vamos ver um pouquinho o que é. Como é que eu sei que meu filho é hiperativo? Esse menino é sapeca, ele não é hiperativo. Sim, ele pode ter 3 coisas. Ele pode, se você colocar uma regra maior ali, ele consegue. Porque ele só está precisando mesmo de um comando. Ele não tem o transtorno, ele tem mesmo a falta de limite. Você conhece a criança que não é TDAH. Por exemplo, ele não consegue se concentrar e prestar atenção em detalhes. O dele é o todo. O detalhe, você bota uma folha aqui, bota uma pontinha preta aqui, pergunte para um TDAH, você viu o quê? Uma folha. Ele não olha os detalhes. Dele é rápido, tudo rápido. Vi isso aqui, é uma folha, é uma cadeira. Que qual é a cadeira? Eu vi um monte de cadeira na igreja, mas que qual era? Os detalhes muitas vezes não são observados. Seguir instrução e concluir tarefas, difícil. E ainda mais quando o professor tem um menino que tem, porque é diferente, olha, é diferente a mãe dizer que ele é, viu, gente? Chega na escola, tem mãe que chega na escola, meu filho é hiperativo, ele tem que sentar na frente, tem que ter isso e isso. Cadê o laudo? Cadê o CID? Não existe, eu não posso trabalhar dessa forma de tomar uma medida ou fazer um PI, que é um plano individual,
para aquele aluno, né? Nós fazemos o PI, que é o plano individual para o aluno, que tem diagnóstico laudado. Imagine se todo menino danado, a mãe chega lá e dizer que ele é TDAH. Vou enlouquecer. Então, se o seu filho não tem, ele ainda não pode ser dito. Ele tem indícios, ele está em observação, ele está ainda para ser laudado sobre isso. Mas o laudo e o CID é muito importante, tanto para as leis, quanto para o tratamento específico dele, tá bom? Então, ele não tem organização, perde tudo, não sabe onde está lápis, não sabe onde está a borracha a mãe tem que comprar uma por dia. O lápis é um por dia, que ele não sabe onde está. Às vezes, ele está aqui, os livros dele estão lá atrás. Como que esse livro foi parar lá, meu Deus? Porque ele vai lá atrás conversar com o colega, lá mesmo ele deixa o livro dele. Tia, pegaram o meu caderno. Tia, estava aqui. Cadê o seu caderno, meu amor? Estava aqui, pegaram, roubaram. Aí a gente vai fazer o caminho que ele percorreu na escola. Aí o colega, tia, ele veio aqui, ele deixou aqui. Foi. Então, eles têm essa coisa de perder as coisas, o objeto. A mãe liga, cadê o livro? Não está aqui, não está na escola. Aonde? Ele vai para o recreio com a mochila, tira o livro, deixa lá na mesa. Eita, menininhos. Realizar tarefa que exige esforço mental prolongado. Às vezes, a tarefa, a avaliação é 3 páginas. Uma é o limite para ele. Termina a primeira, ele tinha terminei tudo. Tudo, já terminei. Porque chegou o limite dele. E aí é que a gente tem que observar, e as escolas, né? Que eles precisam ter essa diferença. Se tem laudo, é necessário. E ele tem esse direito. Né? Tem esse direito de ter a pausa. Às vezes eu faço isso, termina uma página da prova. Ele vai lá fora, conversa um pouco comigo, bebe uma água, aí agora vamos voltar? Ele já respirou. Então, ele já está pronto para fazer a segunda prova, não, folha. A próxima deles, lembrar comandos. 3 comandos, vai lá na cantina, pega a maçã, a laranja e a banana para a tia Alba. Aí ele vai, tia, é para pegar o açúcar, o café? Não, a banana. Aí eu digo, só a banana. Aí ele vai, banana, né, tia? Aí ele traz a banana. E tia, mas é muito difícil, é nada. É você se adaptar. Eu também tenho os meus laudos internos, né? Que eu mesmo me dou, né? Eu também sou laudada por mim mesma em muitas coisas e quero que as pessoas tenham paciência comigo. Então, ficar parado e quieto. Oh, Jesus, quieta, menino, quieta, menino, quieta, menino. Não inquieta. Gente, ou eles batem a mão, ou eles batem a pé, ou eles batem a cabeça. Meu Deus, o que eu faço agora? Que se eu bato a mão, professor, para. Se eu bato o pé, para. Se eu balanço minha cabeça, para, menino. Meu Deus, o que eu faço? É preciso conhecer nossos alunos e nossos filhos. Brincar, realizar atividades de lazer mais calma. Quando é pausa para baixar a cabeça para o descanso. Tá bom, tia? Acabou, tia? Enquanto todos estão quase dormindo. E a gente tem que só mais um pouquinho, 1 minuto, só 1 minutinho, insistir para essa pausa existir, né? Ficar calado, responder sem ser perguntado. Fulano, você fez, ele mesmo fala, ele fez não, tia, eu vi. Amor, é o coleguinha. Quando eu entro na sala, ele já vem. Tia, fulano fez isso. Eu digo, esse não assistiu aula, só fica olhando os outros, né? Porque é deles, olhar mais os outros do que ele mesmo. Então, falar, necessidade de falar por impulsividade. Aguardar a vez, interrompe os outros, não possui filtro do que fala. Ele não possui filtro. Se ele falar assim, fulano, tu é feio. A gente vai ter um filtro. Eu só falei que ele era feio, tia, que eu acho ele feio. Meu amor, é porque a gente não pode falar tudo que a gente pensa. Que sacrifício não falar o que pensa, né? Que todo mundo tem vontade, porque a gente tem filtro, mas que a gente tem vontade de falar o que pensa, tem. É porque a gente tem filtro. E eles não. E eles ficam assim, pensativos, porque foi na minha sala, só porque ele falou que o menino era feio. Tia Alba, eu acho que eles ficam pensando, só estou aqui por isso, né? Que estranho. Só porque eu falei a verdade. Então, o filtro é muito difícil para eles. Realizar
tarefa, especialmente português e matemática. Por quê? Porque exige o quê? Uma atenção maior, uma pausa maior e um ficar parado mais, né? Esse aí é alguma delas. Como é que eu sei que ele é? Se ele tem um conjunto de pelo menos 6 detectado na escola, em sua casa e em qualquer lugar que ele for, você procura o neuro. E conte primeiro, pega uma avaliação da escola. Ah, tia, ela não dá. A escola tem obrigação de dar. Não tem essa da escola não querer. Eu sou a psicopedagoga da escola, eu faço, mas escolas que não têm a coordenadora, a diretora, precisa fazer um documento dizendo por que eu estou indicando. O que eu estou vendo naquele menino para que justifique uma avaliação. Peça. Se você desconfia, peça, pode nem ser. Eu sempre digo que não custa uma avaliação. Não custa. Se você tem dúvida, faça. Faça uma avaliação com o neuro. Se ele indicar uma terapia, faça. Não custa enquanto é pequeno. Vá atrás, busque, é melhor para eles. O Todd é novo, quase ninguém ainda conhece. Ele é muito estranho, porque a gente pensa que o menino é só um menino sem limites, né? Porque é um menino, o que é o Todd? Transtorno, opositor, desafiador. Não faço, não vou, tu não manda em mim. Não faço, não quero, não faço mesmo. Mas, tia Alba, como é isso? Como é que eu sei que esse menino não é só sem limite? Eu já vou dizer já para vocês. Mas ele tem comportamentos negativos, desobediência, irritação quando é contrariado, principalmente a figura. Geralmente eles não têm TOD com o colega. É com os pais e com os professores. É quem é autoridade. O colega não é autoridade, porque quando ele fala cala, o colega cala. Então, tá ótimo. Então, mas ele se irrita com quem diz não. O não para eles é fulminante. E aí, o que eles têm, né? O que eu falei, ansiedade. Eles são muito ansiosos. Querem tudo naquela hora. Por isso que eles não querem sentar, porque naquela hora ele não quer. Então, é a ansiedade, a irritabilidade, comportamento agressivo. Provoca o adulto quando diz, não, hora do banheiro, eu vou. Você não vai no banheiro agora. Eu vou e já vou para a porta. Eu faço. Não está na hora de lanchar. Eu vou lanchar. E aí? Dificuldade em controlar as emoções. E aí é que vem. Tem reação de choro, birra, agressividade. Mas o que eu gosto de falar sobre a diferença? Essa bem aqui, ó. Frustração ao ser arrependido. Quando ele vê a professora dele triste, ele cai em si. Tia, eu não queria fazer isso com você. Tia, me perdoa. E começa a chorar. A professora às vezes manda chamar o que é. Eu fiz a tia sofrer. Eu fiz a tia ficar triste. Eu não quero ser assim. Eu não consigo me controlar, tia. E o outro que é mesmo, se acha. Ele não sabe não, fiz mesmo. Eu faço mesmo de novo. Eu estou falando com você, pode falar, eu chamo sua mãe, pode chamar. O menino que tem TOD, geralmente quando eu falo, vou chamar sua mãe. Chama não, tia, eu faço mais não. Tia, eu não vou fazer. Aí começa a chorar, me abraça. Tem uma professora aqui, tem um menino que tem TOD. E ele chora quando vê ela triste. Chora que para acalmar é muito difícil. Então, precisa de quê? Uma terapia, precisa de um tratamento diferenciado. Não é afrouxar as regras, mas é diferenciado com o outro filho que você tem. Saber que ele tem uma patologia e ele tem um transtorno, principalmente emocional e mental, de não conseguir ver as coisas resolvidas da forma que ele não queria. E aí o outro... Dislexia, eu vou deixar a dislexia por último, bota lá descalculia. Descalculia, acho que um bocado que teve na infância, né? Eu acho que tinha descalculia a nível 10, 20, 30. É quem não consegue muito aprender a matemática, o raciocínio lógico. 2 vezes 2. E se me perguntasse 3 vezes, eu já estava tremendo. A descalculia é a dificuldade que o aluno tem de conseguir
resolver problemas matemáticos ou de raciocínio lógico com a mesma facilidade que os outros têm. Ele tem dificuldade, não é brincadeira, não é porque não estuda, é porque parece que não entra mesmo. É dele. Então, a gente tem que ter paciência com esse menino burro. Eu fui muito taxada de burro, tu não sabe nada, mas eu tô uma burra. Eita, professores que não sabiam o que era descalculia, nem minha mãe, né? Minha mãe também não. Então, pode passar lá, descalculia a outra. Pode passar, acho que tem... Não, tem disgrafia, pronto. A disgrafia é diferente da dislexia. A disgrafia, o menino, ele escreve, troca as letras, ele não consegue escrever de forma adequada, quase você não entende. Ele escreve os fonemas de forma espelhada, e por mais que você fala, não entra daquela forma. Então, o dele é mais específico na grafia, na forma de escrever. Lá a dislexia, para mim, é os que mais sofrem. Por quê, tia? Porque as pessoas não os consideram como dislexos. As pessoas pensam que ele é burro, não aprende, não quer ler. Não aprende a ler porque não quer, menino. Taca. Muitos pais chegam para mim e dizem aqui, que mãe protege, vó protege. Uma taca boa, quero ver se ele não lê. Eles são muito deixados de lado. E aí é a gravidade da situação, porque tudo começa, ele é específico da aprendizagem, né? Basicamente da leitura e linguagem, os fonemas, a forma de encontrar o A, o B e o A. Você pode falar 10 vezes, é ba, ba, ba. Você passa anos aí consegue entender que é ba. E não é porque quer, gente, vai aqui por mim. Não é porque eles querem. É porque o neurotransmissor aqui não passa para cá o que é. Por exemplo, eu pergunto, o que é isso aqui, meu amor? Uma saia. Um vestido, eu digo, não é uma calça. É uma calça. Daqui a pouco o cérebro diz de novo para ele, é uma saia. Não há um comando normal entre o cérebro e a linguagem, né? Então, por isso que eles têm essa dificuldade. Na leitura, na escrita, inversão de letras, problemas de memorização. Mas vamos lá. Eles têm dificuldade de pensar e o que escrever com rapidez. Se fizer um ditado por dislexo, morre. A professora está na 10ª, ele ainda está tentando saber o que é um dó. E a professora está lá. A professora, tu ainda está no bó? Está lá, né? Fazer anotações com clareza, você quase não entende o que eles escrevem. Principalmente se for ditado, nem ele mesmo consegue ler depois. Seguir corretamente o comando, trabalhar sequências, gestão de tempo. Quem é dislexo conta dinheiro como conta papel. Não tem noção. As crianças dislexas, elas não têm noção do dinheiro. Você dá 10 e 100, tá ótimo. Ou ele vê uma coisa de R$1.000 e fala, mamãe, barato, né? Essa noção monetária não há. E nem do tempo. Esquece o tempo para eles. Eles não têm esse tempo. Eles têm muita dificuldade de fazer leitura em relógio normal. A não ser o analógico para ele é bem difícil. Porque ele não consegue, não é porque não quer. Outras coisas que eles têm dificuldade. Acabou? E aí é um transtorno que eles sofrem. Por quê que eles sofrem? Porque eles sofrem muito bullying. As crianças dislexas, vocês não têm noção quanto elas sofrem bullying. O quanto as pessoas não entendem a dislexia. E por elas sofrerem muito bullying quando fala, cama. Aí vamos dizer uma palavra aqui difícil, ventilador. 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 Ah, olha como ele chama ventilador. Até a professora às vezes ri. E aí o que eles fazem? Se fecham. Melhor não falar, porque falar. Eles se fecham, eles não querem falar, eles não querem conversar. Na hora do recreio, eles não querem mais brincar, porque alguém pergunta a hora, eles não sabem. Porque esquerda e direita. Hã? Esquerda, menino, tu sabe o que é esquerda? Esquerda e direita por dislexo. Difícil. E aí eles se tornam o quê? Baixa autoestima, pessoas tristes, pessoas que se excluem, ele mesmo se exclui.
da sociedade não tem amigos, não gostamos de amigos. Então, vamos cuidar. Se você tem em casa algum desses aí, vamos cuidar. E se você tem alguma dúvida, procure estudar mais e faça uma avaliação, porque não custa nada.